Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Contamos com o seu comentário, sua opinião, diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro descartou a edição de medida provisória para tributar compras feitas no exterior por meio de plataformas na internet. Não assinarei nenhuma MP para taxar compras por aplicativos, como grande parte da mídia vem divulgando. Para possíveis irregularidades desses serviços ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não o aumento de impostos, escreveu enfaticamente o presidente Bolsonaro em postagem no Twitter. Atualmente, a isenção de imposto de importação ocorre para encomendas de até $50. No entanto, o benefício só é concedido se a remessa ocorrer entre duas pessoas físicas, sem fins comerciais. Segundo o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Gomes, há um problema com vendedores que se fazem passar por pessoas físicas quando, na verdade, são empresas constituídas. Para se valer de isenções, então, se passam por pessoas físicas, aí sim constituindo fraude. Segundo ele, hoje o Brasil recebe cerca de 500 mil dessas encomendas por dia. O Fórum Econômico Mundial na cidade de Davos, na Suíça. O evento, que reúne políticos, ministros, banqueiros e representantes do setor privado, com o objetivo de discutir a situação da economia global e sobre como lidar com seus desafios. Cerca de 2.500 líderes mundiais, entre os nomes inclusive o do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que participou em discurso. O ex-comediante fez um discurso por videoconferência neste momento onde a Ucrânia está nos assuntos aí do mundo. É a primeira vez que o evento não terá representantes russos desde o fim da União Soviética. Para representar o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro enviou os ministros Paulo Guedes, Economia, e Marcelo Queiroga, Saúde. O fórum também discute temas como mudanças climáticas, tecnologia e desigualdade de gênero, entre outros. O encontro do presidente Bolsonaro com o bilionário Elon Musk, a visita dele ao Brasil, ainda dando o que falar. Vimos que provocou inveja, ciúme, uma onda de revolta na maior parte de comentaristas da imprensa brasileira que costuma atacar, a parte que costuma atacar Bolsonaro. Mas é importante ressaltar que alguns não concordam com o discurso à esquerda, discurso diário, visto sobretudo por comentaristas, analistas, enfim, ligados à esquerda, por aí, em alguns veículos da imprensa. O jornalista esportivo Milton Neves, por exemplo, criticou a postura dos profissionais de comunicação que depreciaram o fundador da Tesla e da SpaceX apenas por razões políticas. Ele comentou: talvez Elon Musk seja o maior exemplo pelo qual a política envenenou e apequenou a mente de tantas pessoas e da mídia. O sujeito simplesmente lidera uma revolução ambiental com sua Tesla. Olha para o espaço e para Marte para trazer internet também para áreas remotas e destravar o cosmos. E porque ele não é o combo esquerda comunista ateu, é simplesmente odiado por um bando de Zé Nada, apaixonados e cegos por políticas, ou por política. O cara tinha que estar sendo mostrado para a molecada como um exemplo de olhar para o futuro, e fica esse bando de vermelhos frustrados xingando. Os mesmos que nunca pisaram em um mato na vida, não sabem nem o que é um eucalipto e ficam histéricos dia e noite falando de Amazônia, ficam chilicando, cheios de ironias com o cara que vem de carro que não polui e quer o cara monitorar a floresta.
Vão caçar o que fazer? Bando de frustrado, comentou Milton Neves. Se de um lado muitos artistas são historicamente ligados à esquerda, está enganado quem pensa que todos são do mesmo lado. Alguns dos mais queridos artistas sertanejos, por exemplo, apoiam abertamente o presidente Jair Bolsonaro. Já nomes como Anitta, Daniela Mercury, Luísa Sonza e Pablo Vittar são declaradamente apoiadores de Lula. Com Bolsonaro estão nomes como o cantor Zé Neto, Marrone da dupla Bruno e Marrone, Amado Batista e Gustavo Lima. Inclusive, em um recente show de Gustavo Lima, um discurso com ênfase em Deus, família e liberdade, em cenas com Gustavo Lima e Cuiabano Lima em discurso, chamaram a atenção e percorreram a internet. É o Brasil do trabalho, é o Brasil da conquista, é o Brasil de Deus, pátria e família. Aqui é terra de gente abençoada por Deus. O maior país da América Latina. E aqui é a capital de tudo, né? Mas eu quero dizer que são vocês que são os donos dessa pátria amada Brasil. Fabiano Guimarães da Rocha, conhecido por estar muitas vezes ao lado do presidente Bolsonaro nas telas, concedeu entrevista ao portal Poder 360 e disse que o presidente Jair Bolsonaro transformou a comunicação com surdos. Fabiano Guimarães da Rocha é um intérprete de Libras que converte discursos, por exemplo, da presidência para Libras, não é? Ele disse que Bolsonaro é o primeiro a ter comunicação direta com a população surda. O presidente Bolsonaro inaugurou pela primeira vez na história do Palácio do Planalto a comunicação direta com a população surda. O presidente faz a diferença. Foi o único que colocou no segundo escalão de poder uma pessoa surda como secretária de uma subpasta da pessoa com deficiência no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, disse ele. A sociedade começou a olhar diferente para as políticas públicas no campo da inclusão, da comunicação acessível, através desse trabalho realizado no Planalto, acrescentou o intérprete de Libras. E aqui vale lembrar da primeira-dama Michele Bolsonaro, não é? Que é uma entusiasta do assunto, defende a causa, não é? Inclusive outras causas, como o caso de doenças raras, enfim. E a primeira-dama Michele Bolsonaro, inclusive, tem aí o conhecimento também em Libras, já no discurso de posse do presidente Bolsonaro, ela participou e fez história. O deputado federal Tiririca afirmou que pode desistir da tentativa de reeleição neste ano em razão de um impasse partidário, gente. Francisco Everardo Oliveira Silva, nome de batismo do humorista, disse que não concorda com uma suposta transferência de seu número de candidato para Eduardo Bolsonaro, ambos do PL agora de São Paulo. Tiririca usa o 2222 desde 2010, quando se elegeu pela primeira vez para a Câmara dos Deputados. Agora, diz ele, aconteceram umas coisas com o partido que me deixaram meio chateado. Estão querendo pegar meu número para dar para o Eduardo Bolsonaro, disse Tiririca em entrevista à CNN Brasil. Ocorre, gente, que o humorista disse que soube da possibilidade de mudança por um congressista de outra legenda e que ninguém do Partido Liberal, até agora, entrou em contato. Portanto, ele está reclamando por conta de uma hipótese. Se for verdade, vou desistir da eleição. Isso é como transferir boa parte dos meus votos para Eduardo Bolsonaro, declarou Tiririca, querendo brigar pelo número. O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou que desistiu de sua pré-candidatura às eleições presidenciais deste ano. Você viu a movimentação, o que deu aí a falar essa desistência de Dória? Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve, com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, disse ele. Em pronunciamento feito nos Jardins, na capital paulista, e transmitido pelas redes sociais, Dória informou que, apesar de ter sido escolhido nas prévias do PSDB como pré-candidato à presidência da República pelo partido, ele entendeu que não era a escolha da cúpula do PSDB.
Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano, completou Dória, encerrando seu discurso agradecendo a seus apoiadores e colaboradores e destacando que é preciso uma alternativa para o que chamou de extremos. Ele não deixou claro se pretende disputar as eleições deste ano, em outros cargos, a deputado, senador, enfim, o que fará da vida. O pronunciamento de Dória ocorreu às vésperas da reunião do seu partido para definir como vai se posicionar nas eleições presidenciais deste ano. E há quem diga que tucanos, PSDB e até Dória podem estar no palanque de Lula. O jornalista Alexandre Garcia conhece bem a história do país, por isso também pode falar do futuro. Em seus comentários recentes, Alexandre Garcia demonstrou seu entusiasmo, otimismo com o agronegócio brasileiro. Ele diz: não é surpresa e o horizonte é amplo, para o agro brasileiro, que é detestado pelas esquerdas autofágicas, masoquistas, que não querem comer, são contra o agro que traz riqueza, que traz divisas e que principalmente produz alimentos. Os alimentos não são fabricados na indústria, que enlata, que empacota, são fabricados na terra. Vem tudo da terra, inclusive a carne, vem do capim, da ração, da água. Tudo isso para dizer o seguinte: um órgão da ONU, a Organização Mundial do Comércio, OMC, está apelando para o Brasil produzir alimentos, porque com a guerra e a carência de terras no mundo, os alimentos estão ficando cada vez mais caros. A inflação alimentar dos Estados Unidos está 10%. Isso é uma tragédia, isso não acontece há meio século. Nós temos 67 milhões de hectares plantados e 30 milhões de hectares prontinhos para serem plantados, sem derrubar uma árvore, inclusive de pastagens que estão disponíveis. Mas se estamos produzindo mais carne, por que está sobrando pastagens? É confinamento, gente. Produção vertical, produtividade, e nos tornamos os maiores produtores de carne. Proteína pura, tem a proteína da soja também, o milho, o algodão, o arroz, o feijão, o trigo. Estamos começando a produzir trigo no Nordeste, e isso porque não estou falando do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a nova fronteira do agro brasileiro. Esse é o futuro, e eu não sei por que há alguns urbanoides que inclusive escrevem em livros didáticos para as crianças contra o agro. Devem ser apátridas, não têm pátria ou têm sérios problemas psicológicos em suas convicções, comentou Alexandre Garcia. O ministro da Educação, Victor Godoy, em participação no Fórum Mundial da Educação 2022, em Londres, no Reino Unido. O objetivo do encontro é discutir o futuro da educação, explorando temáticas para a melhoria da educação mundial, especialmente com a utilização da tecnologia, inovação e sustentabilidade. Godoy participa de painéis que debatem o desenvolvimento da educação, além de dar uma palestra sobre a construção de políticas públicas para o sistema educacional e como a educação desempenha um importante papel para a formação de cidadãos. Além disso, o ministro tem visitas a escolas de ensino básico e inclusivas, universidades, centros de ensinos técnicos e reuniões com ministros de outros países e autoridades que trabalham com a educação em âmbito internacional. A comitiva do MEC, formada por técnicos da pasta, tem encontros com representantes do governo britânico e com instituições educacionais do país, como parte do compromisso de cooperação bilateral entre Brasil e Reino Unido. Em nota, o ministro comentou sobre a importância do evento neste momento pós-pandemia, em que as escolas retomam um modelo presencial de ensino.
A participação da comitiva brasileira aqui no Fórum Mundial de Educação ocorre em um momento simbólico para a educação brasileira, no ano em que houve o retorno à presencialidade das atividades escolares da educação básica e no mês em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, lançará a Política Nacional de Recuperação das Aprendizagens. Essa é uma política que atua em todos os eixos do modelo de recuperação apresentado pelo Banco Mundial e que já tem diversas iniciativas concretas implantadas e outras em implantação. Essas políticas visarão não só uma aceleração das aprendizagens perdidas durante a pandemia, mas uma vertente importantíssima da inovação e da tecnologia para toda a educação brasileira, disse Godoy. Chegou ao fim, neste último domingo, dia 22, o estado de emergência em saúde pública de importância nacional decretado em função da pandemia de Covid-19 no Brasil. É importante saber que a portaria com a decisão foi assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em 22 de abril e previa prazo de 30 dias para que estados e municípios se adequassem à nova realidade. A decisão do governo brasileiro foi tomada com base no cenário epidemiológico mais arrefecido e o avanço da campanha de vacinação no país. Segundo o Ministério da Saúde, apesar da medida, nenhuma política pública de saúde será interrompida. A pasta dará apoio a estados e municípios em relação à continuidade das ações que compõem o Plano de Contingência Nacional, garantiu o governo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e uma delegação brasileira participando da 75ª Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça. Vários eventos no mundo, e o Brasil participando. A Assembleia é o maior órgão decisório da Organização Mundial da Saúde. O objetivo do encontro, que acontece todos os anos no mês de maio, é deliberar sobre temas de interesse comum no âmbito da saúde. Este ano o tema da AMS é Saúde para a Paz, Paz para a Saúde. A agenda do encontro é extensa, com mais de 73 itens. Segundo o Ministério da Saúde, entre os principais temas de interesse da pasta estão as estratégias globais de combate à influenza, poliomielite, doenças crônicas não transmissíveis, doenças negligenciadas, tuberculose, HIV, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis. Outros assuntos destacados pelo governo brasileiro são o fortalecimento do regulamento sanitário internacional e o aprimoramento da resposta às emergências de saúde pública, o que inclui as discussões em torno do novo tratado sobre pandemias. Desde sempre, sabemos que o Brasil poderia agregar valor e todas as suas riquezas naturais e commodities, como a produção agrícola, poderiam trazer muito mais divisas para cá, levando as commodities a um patamar muito mais rentável para o país e para o povo brasileiro. O vice-presidente Hamilton Mourão fez comentários sobre algo relacionado a isso. Segundo ele, o Brasil quer agregar valor a produtos exportados para a China, em especial àqueles ligados à soja, minério de ferro e petróleo. As diretrizes que estão sendo elaboradas nos planos bilaterais com o país asiático devem favorecer a abertura das relações e investimentos em setores como agricultura, saúde e comunicações, além de infraestrutura, comércio, educação e sustentabilidade. As afirmações foram feitas pelo vice-presidente Hamilton Mourão, referindo-se ao que foi debatido pouco antes, durante a 6ª sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação no Itamaraty. Queremos agregar valor nas 3 commodities que mais exportamos para a China: soja e derivados de soja, também minério de ferro e petróleo, disse ele. E queremos abertura para novos produtos. Hoje discutimos a questão do trigo, que será produzido na Bahia, no Ceará e em Roraima, acrescentou Mourão. O vice-presidente disse ainda que o Brasil tentará se beneficiar de alguns fundos verdes criados pelos chineses. Ano passado, os chineses, criaram um fundo de apoio a ações de combate ao desmatamento, visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Estamos discutindo formas de termos acesso a esse fundo, disse Mourão.
E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Neide Bosso e Lenilson Moura, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.